Olha, gente, no domingo, 24 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional dos Aposentados, uma data destinada a homenagear os profissionais que dedicaram a vida inteira ao trabalho e agora usufruem dos benefícios da Previdência Social, recebendo do governo uma gratificação por todos os anos de serviços prestados ao país. Mas, gente, será que esse é um dia para ser comemorado, hein? A gente vai falar sobre Previdência Social e aposentadoria com o advogado especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, Alexandre Bittencourt. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo É um ótimo. prazer estar aqui e comemorar, o Dia do Aposentado para falarmos sobre direito previdenciário. É uma honra. Que bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Vamos começar, então, explicando o que é a Previdência Social, doutor Alexandre, e o que deve ser observado para a vida. Ok. A Previdência Social, ela é um tema relativamente novo, até porque o próprio dia 24 de janeiro, que comemora o Dia do Aposentado, decorre da criação da Lei Eloy Chaves, lá na década de 1920, por um ferroviário que buscava melhores direitos para a categoria dos ferroviários. E aí criou a primeira legislação, publicada justamente no dia 24 de janeiro, conseguindo para esses trabalhadores o direito de aposentar. E isso veio evoluindo no decorrer dos anos, e hoje, basicamente, é uma regra quase que majoritária, que o trabalhador, para que ele possa se aposentar, para que ele possa usufruir de um descanso remunerado, ele deve contribuir. Então, é muito importante que as pessoas que hoje exercem uma atividade profissional ou não, e que no futuro queiram um benefício da Previdência, que eles regularizem ou que eles iniciem a sua contribuição. Então, hoje a nossa Previdência, ela é como se fosse um seguro, Tanto que o INSS, ele chama Instituto Nacional do Seguro Social. Então, eu pago, efetivo uma contribuição para que no futuro eu tenha direito a um determinado benefício. A reforma da Previdência, Alexandre, começou a valer em novembro de 2019. A gente está caminhando aí para 2 anos já dessas mudanças e muita gente ainda tem dúvidas. Queria que você explicasse aí de uma maneira geral o que mudou. Nossa, mudou coisa demais, Porque já há vários anos o governo federal tenta alterar as legislações previdenciárias, porque são várias. E a forma mais fácil de se fazer isso, até a forma mais correta de se fazer, é através das emendas constitucionais. E ocorreu isso em novembro de 2019 com a PEC, que foi convertida na emenda constitucional 103. Quais foram as principais mudanças? Primeiro, você tem a mudança em relação aos benefícios programáveis. Antes, o segurado ele se aposentava por idade, a mulher tinha uma idade, o homem tinha uma idade e um período mínimo de contribuição. E por tempo de contribuição, para a mulher e para o homem. Então, por exemplo, se a mulher quisesse se aposentar por idade antes da emenda, na zona urbana, ela precisaria comprovar 60 anos de idade e mais ou menos 15 anos de contribuição, que são 180 meses de carência. Já a mesma mulher, para aposentar por tempo de contribuição, antes da emenda, bastava comprovar 30 anos de contribuição. Então, não tinha ali uma idade mínima. Então, a mulher que começou a trabalhar, por exemplo, com 20 anos de idade e trabalhou consecutivamente, com 50 anos ela poderia se aposentar. Aí, obviamente, que a questão dos valores, eles eram reduzidos. Quanto mais novo a pessoa se aposentava, menor era o valor do benefício em razão do fator previdenciário. Ok. Quando veio a emenda constitucional 103, eles criaram a aposentadoria programável. E aí, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam comprovar uma idade mínima. O homem precisa ter uma idade mínima de 65 anos e a mulher de 62 anos. E aí, você tem ali um período mínimo de contribuição, 15 para as mulheres e 20 para os homens, para que ele possa acessar o benefício. E o valor do benefício, ele
reduz drasticamente. Então, quanto menos tempo de contribuição ele tem, menor será o valor do benefício. Então, essa alteração, essa principal alteração, é a que mais afeta a vida dos trabalhadores. Doutor Alexandre, e tem alguns critérios aí importantes que não sofreram alterações? O senhor já falou aí os que sofreram os principais, né, que teve um mau impacto. Agora, alguns permaneceram da forma como eram anteriormente? Você tem a questão dos valores. Hoje, o valor do benefício foi o que sofreu o maior impacto, né? Porque a grande maioria dos benefícios hoje, ele apura uma média de 100% das contribuições. Então, eu pego todas as contribuições do trabalhador, né? Aí você fala assim para mim, Alexandre, mas isso não é bom? Não, vou citar o meu caso, por exemplo. Eu vim de família pobre, muito pobre. Então, as minhas primeiras contribuições para a Previdência foram como aprendiz, né? À época eu era menor aprendiz. Então, eram contribuições muito baixas. E eu fiz a minha programação previdenciária para ignorar essas contribuições. Então, eu poderia eliminar 20% das contribuições. Com a emenda, eu preciso usar 100% das contribuições, ou seja, as minhas contribuições de quando eu tinha 14 anos, elas me afetarão no valor do benefício, né? E, além disso, né, se eu tivesse apenas 20 anos de contribuição, o coeficiente para multiplicar por essa média contributiva seria de 60%. E ele ia aumentando 2% para cada ano completo de trabalho. Ou seja, eu, Alexandre, para aposentar hoje de forma voluntária, né, programada, eu precisaria ter 40 anos de contribuição para ter um coeficiente de 100%. Né? Então, esse é a mudança mais drástica da emenda constitucional. Agora, os benefícios por incapacidade, né, eles basicamente mudaram de nome e algumas regrinhas. Né? Então, por exemplo, o auxílio-doença. O auxílio-doença hoje ele chama benefício por incapacidade temporária. Mas as regras desse benefício são basicamente idênticas às regras anteriores à emenda, assim como a invalidez. O auxílio-acidente não sofreu alteração em relação às regras de concessão do benefício, o salário maternidade, o salário família. Então, esses benefícios mais comuns do dia a dia, eles se mantiveram intactos. Agora, aquele benefício que nós planejamos a vida inteira para usufruir de um descanso remunerado, aí nós tivemos maiores mudanças. Sei que o senhor já explicou aí uma parte, né, sobre essa concessão dos benefícios, essas novas regras com relação à idade, por exemplo. Mas eu acho que gera muita dúvida. As pessoas ainda não entendem, especialmente as pessoas que estão em idade para se aposentar, gera muita confusão. Por exemplo, quem faz 60 anos em 2021 não necessariamente pode se aposentar, né? É um conjunto de fatores. Exatamente, é um conjunto de fatores, porque antes da emenda, você tinha a possibilidade de a mulher urbana aposentar com 60, o homem rural aposentar com 60 ou a mulher rural com 55, né? Desde que ele tivesse ali mais ou menos 15 anos de contribuição. Com a emenda, com a alteração do texto constitucional, a mulher passou para 62 anos e o homem para 65. Na zona rural, foram mantidas as idades, né, da mulher. Então, a mulher, ela aposenta com 55 anos. Aí você me pergunta, Alexandre, mas, poxa, a pessoa estava ali na boca do gol, né? Me desculpe aí a expressão. Ela estava quase aposentando e veio a emenda. Ela não tem nenhum direito? Sim, aplica-se a ela as regras de transição. Então, por exemplo, em relação ao benefício por idade, no ano de 2021, a mulher precisa comprovar 60 anos de idade e 6 meses. Essa regra de transição, ela vai aumentando de 6 em 6 meses, né? Então, o ano passado eram 60 anos, esse ano 60 anos e 6 meses, o ano que vem 61 anos e assim por diante, até nós chegarmos em 62 anos de idade. Tá? Então, não basta ter 60 anos, nós teríamos de analisar aí qual é a condição desse trabalhador,
como ele estava antes da emenda constitucional, para analisar se aplica a ele a regra de transição ou se ele tem direito adquirido. Então, assim, é extremamente complexo. Então, é muito comum termos dúvidas. Por quê? Porque previdenciário é um assunto que tem muita lei, nós temos muitas normas, ele é extremamente complexo, tanto para quem estuda quanto para quem não tem contato com o próprio direito. Então, é comum essas dúvidas. Nossa, eu acho complicadíssimo, viu? Vou confessar, doutor Alexandre. E eu tenho uma pergunta agora que eu acho que muita gente fica em dúvida em casa, viu? Quanto tempo costuma demorar para o INSS conceder o benefício? E dentro dessa pergunta, como é que a pessoa tem que se organizar ali quando for chegando? Ela sabe ali que está chegando próximo de quando ela vai poder se aposentar. Ela tem que já se preparar de alguma forma, fazer algo antes de atingir aí a idade ou o tempo de contribuição? Olha, pergunta maravilhosa. Normalmente ninguém pergunta isso e isso mostra exatamente a consciência previdenciária, né? O planejamento previdenciário. Eu acho muito importante nós termos conhecimento de duas coisas. Em relação ao prazo. O INSS hoje é o maior réu, né? Um dos maiores réus do judiciário federal, né, do judiciário brasileiro. Então, o INSS hoje responde a milhares de ações previdenciárias. E várias dessas ações cobram do INSS uma agilidade na avaliação do benefício, que deveria ser ali analisado em até 45 dias. E o que a gente vê são processos que demoram em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para terem uma resposta, né? Isso para o trabalhador é ruim, porque ele fica naquela ansiedade, naquela situação de frustração, né? Pleiteio o benefício e não consigo tê-lo rapidamente, né? Aí você me pergunta, Alexandre, mas... Você me perguntou, né? Alexandre, mas o que ele pode fazer para se organizar? Olha, eu aconselharia a todo trabalhador, tá? Que 1 ano, 2 anos antes daquele prazo que ele pretende se aposentar, para que ele confira junto ao INSS se ele tem o período contributivo necessário, né? Então, tem um documentozinho chamado CNIS, né? CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O trabalhador, se ele entrar no site da Previdência, ele faz uma senhazinha para o meu INSS e ele consegue ter acesso a esses documentos, né? E ali ele consegue conferir quanto tempo de contribuição ele tem, se todos os vínculos na carteira de trabalho estão nesse documento, se todos os carnezinhos, porque é muito comum o trabalhador pagar por carnê a guia da GPS, ele conferir se aqueles boletos estão todos ali constantes no CNIS. Por quê? Porque se não estiver, se houver alguma irregularidade, ele corre e resolve antes do prazo para se aposentar. Se ele deixar para o dia que ele pretende se aposentar e essas irregularidades aparecerem, é aí que vem a dor de cabeça, né? A frustração, a demora. Então, por isso que a sua pergunta é ótima. É ideal que o trabalhador acompanhe a vida previdenciária dele, para que ele acompanhe para saber se as contribuições dele estão sendo recolhidas, né? Se a empresa registrou, se a empresa informa essas contribuições, se ele, ao pagar as guias estão sendo registradas. Então, seria basicamente isso. Ok, obrigada. Wilker? E aí, quem não se preparou, né? Não fez isso aí que o senhor indicou, foi se aposentar e demorou ali para receber a concessão do benefício. Esse período que a pessoa ficou aguardando e mexendo aí com esses trâmites, ela recebe ele retroativo depois ou não? O tempo que passou, perdeu? Legal. Vai depender, né? Por exemplo, normalmente quando você... Isso é a regra, tá? Porque, como eu falei, o direito tem muitas regras. Então, assim, eu vou falar do principal. Então, normalmente, quando ele vai ao INSS, ele recebe um número, né? Daquele processozinho, né? Um número de benefício. E tem uma datazinha, que é a data de entrada do requerimento. Por mais que o processo dele demore 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser analisado, quando for julgado e reconhecido o direito dele ao benefício, ele passa a receber o benefício e recebe todo esse período para trás.
né? É o que a gente chama de pagamento do retroativo, tá? Agora, existe também uma regrinha que no mundo previdenciário, nós chamamos de reafirmação da DER, ou seja, reafirmação da data de entrada do requerimento. O que significa isso? Vamos imaginar que no dia 15 de outubro de 2018, eu tenha dado entrada no requerimento. O INSS avaliou meus documentos e constatou que eu, homem, à época, tinha 34 anos e 10 meses de contribuição. Poxa, faltavam 2 meses para eu aposentar. Só que depois que eu dei entrada no requerimento, lá em outubro de 2018, eu paguei mais algumas contribuições. Eu continuei trabalhando, porque o INSS não tinha decidido, né? E aí, o que o INSS faz? O INSS, ele me pergunta, Alexandre, você concorda em reafirmar a DER? Ou seja, eu posso mudar a DER de outubro de 2018 para, por exemplo, janeiro de 2019, que foi quando você completou 35 anos de contribuição? Aí eu falo, pode sim. O que significa isso? Se esse meu benefício foi analisado agora em dezembro de 2020, eu vou receber o meu retroativo de dezembro de 2020 até janeiro de 2019, porque mudou essa DER, né? Então é muito importante o aposentado ou a pessoa que pleiteia a aposentadoria estar atento a isso, porque o INSS paga, tá? Desde que na data do requerimento ele tenha implementado os requisitos legais para se aposentar. Doutor Alexandre, agora quem fez esse pedido aí de aposentadoria antes da reforma e agora que está saindo, ela vai entrar na regra antiga ou na regra nova? Ótima pergunta. Depende, né? No direito a gente fala muito essa palavrinha. Se ele implementou os requisitos, ou ela implementou os requisitos legais até o dia 13 de novembro de 2019, aplica-se a regra antiga. Se ele implementou os requisitos depois, né, mesmo que ele tenha dado entrada no requerimento antes, aplicam-se as regras de transição. E aí hoje são várias regras de transição, né? Então, nesse ponto aí o trabalhador terá uma dor de cabeça, porque ele tem que acompanhar o requerimento dele e entender, né, quando ele implementou os requisitos. Se foi antes de novembro de 2019, antes do dia 13, né? Regra antiga. Se foi após o dia 13, regras de transição. Basicamente isso. E como é que funciona o cálculo do valor da aposentadoria? O valor da aposentadoria é calculado de acordo com o salário mínimo? Não, ótima colocação, porque realmente esse foi o maior impacto da emenda constitucional. O valor do benefício pelo salário mínimo, e eu nem posso chamá-lo de benefício, né? É uma concessão da assistência social, é aquele que o pessoal chama de LOAS, né? Que é da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse amparo assistencial do idoso com 65 anos ou mais, ou da pessoa com deficiência, ele é no valor de um salário mínimo. Só que ele precisa comprovar pobreza. Ele precisa ter uma renda aí de até 1/4 do salário mínimo vigente, né, por pessoa. Então, por exemplo, se numa casa moram 5 pessoas e a única renda é um salário mínimo, aquele idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência poderá receber esse amparo assistencial no valor de um salário mínimo. Isso não é aposentar, é só um auxílio que o governo dá às pessoas em condição de pobreza. Agora, na Previdência, no INSS em específico, um salário mínimo é para aquele trabalhador que contribui com um salário mínimo, né? Mas, como que o INSS apura o valor do benefício? Hoje, depois de novembro de 2019, ele pega uma média de 100% das contribuições. Então, todas as contribuições que ele verteu, ele vai calcular uma médiazinha e vai encontrar o valor. 1.500, 1.600, 2.000, salário mínimo, vai depender das contribuições que ele fez de julho de 94 até o dia que ele pleiteia a aposentadoria. Então, é muito importante um planejamento previdenciário, importantíssimo. Feito uma média aí, né? Doutor Alexandre, Exatamente. Tem gente perguntando se após aposentar pode continuar trabalhando na mesma empresa de carteira assinada. Como é que fica essa situação?
Bom, legal. Olha, nós temos duas situações. Em regra, pode. Em regra, ele pode continuar trabalhando normalmente, tá? Só que, se ele continua trabalhando ou se ele volta a trabalhar, né? Porque o benefício, o valor é muito baixo, não consegue sustentar a família, infelizmente isso acontece, né? Na grande maioria dos casos, ele é obrigado a contribuir, ok? Então, ele está aposentado, ele continua trabalhando ou volta a trabalhar. Ele é obrigado a contribuir em relação ao salário que ele está recebendo, certo? E, infelizmente, ele só terá direito a 2 benefícios, né, em relação a essa nova contribuição, que é o salário família e a reabilitação profissional, que é mais uma questão de recuperação de capacidade, né? Agora, quem desempenha atividade especial, Alexandre, o que é atividade especial? É a pessoa que trabalha no hospital, né, em contato com agentes biológicos, a pessoa que trabalha com aquelas máquinas de raio-x, o radiologista, são as pessoas que trabalham em minas de subsolo, que trabalham com produtos cancerígenos. Essas pessoas, elas podem se aposentar com menos tempo de contribuição, 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Quando elas se aposentam, elas não podem continuar ou não podem voltar a desempenhar essa atividade especial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Se ele continuar trabalhando ou se ele voltar a trabalhar, cessa o pagamento do benefício dele. Por quê, Alexandre? Porque o STF entendeu que se ele desempenhava uma atividade especial e voltou a desempenhar uma atividade especial, é porque ele não precisa de proteção previdenciária, isso em síntese. Então, tem essas duas situações para a sua pergunta. Certo. Alexandre, tem uma pergunta aqui que mandaram agora para a gente. Olha, a devota Bartolina Oliveira, lá de Várzea Grande, Mato Grosso, ela deseja saber o seguinte: se ela tem direito da aposentadoria do filho dela, que era paraplégico e fazia hemodiálise e já é falecido, e quem cuidava era ela, a mãe. Ela disse que ele não era casado e não tinha filhos, convivia com ela, com a mãe, e ela quem cuidava dele. Legal. Aí, a resposta para o ouvinte é a seguinte: ele realmente estava aposentado ou ele recebia aquele amparo assistencial da Lei Orgânica da Assistência? Aí, assim, é muito fácil descobrir. Eu vou perguntar para ela. Ele recebia um salário mínimo e não recebia 13º? Se a resposta dela for sim, quando ele faleceu, o amparo foi com ele para o túmulo. Ele não gera direito para a mãe dele, tá? Por mais que ela cuidasse dele. Agora, se ela falar assim para mim: não, Alexandre, ele contribuía e aí ele sofreu um acidente, ficou paraplégico e foi aposentado por invalidez. Ok. E ela cuidava dele, com o falecimento dele, ela pode receber a pensão por morte, desde que ela comprove dependência econômica desse filho, né? Como ela cuidava dele, ficava ali em tempo integral, aí é bem provável que ela consiga comprovar essa dependência econômica e tenha direito a receber essa pensão por morte. Então, assim, para nosso ouvinte lá de Várzea Grande, é importante que ela consiga identificar essas duas situações. Se for amparo assistencial da LOAS, não tem direito. Se for benefício do INSS de aposentadoria, aí sim ela tem direito a uma pensão por morte, caso ela comprove dependência econômica. Bacana. Então, duas opções de resposta aí, eu acho que atendeu bem a nossa telespectadora. Tem uma outra telespectadora aqui que não se identificou, mas perguntou o seguinte: se as pessoas aposentadas e que continuam trabalhando, se elas podem fazer uma revisão do valor depois de algum tempo, né? Porque como ela continua contribuindo, se ela pode fazer essa revisão depois? Essa pergunta é a pergunta que eu mais recebo aqui no meu escritório. Olha, revisão de benefício depende de vários fatores, né? Por exemplo, vamos pegar essa ouvinte. Essa ouvinte, ela aposentou com 30 anos de contribuição. Só que o INSS não considerou um tempo rural que ela tinha, o INSS não considerou um tempo especial. Por exemplo, lá na década de 80, ela trabalhou em contato com agentes biológicos.
e aí o INSS não reconheceu esse tempo especial e não converteu em tempo comum. Então, ela pode revisar o benefício para poder aumentar o tempo de contribuição e diminuir o valor do fator previdenciário, né? Para que o benefício dela aumente um pouquinho, né? Existe uma outra tese que o pessoal tem usado aí para usar contribuições antes de 94, mas o STF ainda não decidiu. Então, sim, existem possibilidades de revisão. Ela precisa procurar um especialista em cálculo para que esse especialista possa avaliar aí o direito dela, né? Se ela tem direito ou não à revisão, tá? Tem que fazer cálculo, tá? Agora, eu acredito que a pergunta dela foi no seguinte sentido: Alexandre, eu aposentei, continuei contribuindo. Eu posso usar esse novo período contributivo para mudar o valor do meu benefício? O STF, infelizmente, muito infelizmente, decidiu que o aposentado que volta a trabalhar não pode usar esse período contributivo para recalcular o benefício. O STF declarou inconstitucional a desaposentação. Então, eu lamento, né, porque eu acredito que não é inconstitucional. É minha opinião, o STF tem maior poder, tem maior força decisiva, e isso foi um grande prejuízo aos trabalhadores, né? Em especial os trabalhadores que aposentaram e continuaram trabalhando. Então, a desaposentação, que é usar esse novo período contributivo para revisar o valor do benefício, infelizmente não pode. Bacana. Eu quero agradecer muito, viu, advogado Alexandre Bittencourt, AMUI que fala, doutor Alexandre? AMUI. Muito obrigado. O assunto é extenso, infelizmente o nosso tempo acabou, mas já fica o convite aí para participar mais uma vez conosco. Eu agradeço. Realmente, previdenciário, a gente poderia falar aqui até amanhã e o assunto não acaba, né? Então, eu agradeço o convite, fico muito feliz, até porque a minha avó era assídua do programa de vocês, todo dia ela assistia, minha mãe assiste, então é uma honra estar com vocês. Com certeza o assunto, né, de benefício previdenciário, aposentadoria, INSS, tudo isso rende acho que umas 10 entrevistas como essas aqui, né? E olha, muito obrigado, viu, por conversar com a gente teve várias participações aqui no nosso programa.